Então vamos lá. Boa noite, galera. Essa primeira aula vai ser uma retomada, tá, de tudo que a gente viu de integral, aquele começo de integral, que eu peguei a aula da Isabel e nós começamos das 7h10, foi até as 11, né, praticamente. Aqui eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque é uma retomada, tá? Eu vou falar, tipo, resumido, né, o que eu passei em sala, só pra gente poder relembrar, né, o que foi visto. Aí tá o meu e-mail, então vocês podem conversar comigo tanto por lá, né, no Classroom, ou por aqui, tá? A gente vai marcar depois as nossas lives que serão para tirar dúvidas, tá? A gente vai combinando. Então vamos lá, ó. Como a gente já viu, né, o que que é uma integral? A integral ela é uma ferramenta que é para calcular essa área que está abaixo da curva. E aí lembra que eu falava assim, ó, por que que é importante, para calcular essa área? Para que que serve calcular essa área? Nessa figura, vocês percebam que não é uma figura conhecida. Então, nesse tipo de gráfico, nós vamos ter que fazer uso da integral. Olha aqui, ó. Para que então é importante calcular essa área? O exemplo que eu tinha colocado lá na lousa, né? Ah, vamos supor que essa parte de baixo, o eixo das abscissas, ele é o tempo, e o eixo das ordenadas, que é no plano cartesiano que está na vertical, é a velocidade. Essa área que está embaixo dessa curva, né, aqui no caso é uma reta, né, embaixo dessa função, essa área ela é um retângulo. E a gente conhece a área do retângulo, que é base vezes a altura. Então, deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Então, ó, aqui embaixo, essa parte aqui é o nosso tempo, tá? Ó, e aqui é a velocidade. E velocidade vezes o tempo é a distância, tá? Então, nesse caso, qual que é o significado dessa área? O cálculo dessa área vai nos dar a distância percorrida, tá? Então, é o tempo vezes a velocidade que dá a distância, beleza? Então, por enquanto, só para mostrar o porquê que a gente usa a integral. Então, vamos lá. O exemplo anterior possuía aquela fórmula que era conhecida, né? Que era um retângulo. A área continua nos dando o valor da distância, nesse exemplo aqui, ó. Por quê? Porque esse eixo aqui ainda é tempo, e essa parte aqui, que não é só isso, né? Ele vem aqui também, ó. Ele vai ficar variando, né? Não é como se fosse na outra figura, que era um retângulo, um pouco torto, né? Que eu tô com o mouse. Mas aqui ela faz essa curva, por isso então a gente não pode usar a área do retângulo. Nesse caso a gente vai usar a integral, beleza? Então vamos entender o que que é essa integral, ó. Suponhamos aqui essa figura, né? Tem essa curva e essa figura aqui. É o exemplo que eu dei em sala. Então, ó, temos esse gráfico e queremos calcular a área abaixo da curva. Faltou um V aqui, ó, abaixo da curva. Para chegarmos próximo do valor desta área, vamos dividir a figura em retângulos. Então, olha o que vai acontecer. Primeiro, se nós dividirmos em dois retângulos, olha essa parte excedente. Isso aqui está para fora, não faz parte da área. Então, é um pouco grande, se for ver, porque eu tenho só dois retângulos. Se nós dividirmos em mais retângulos, ó, 4 retângulos, perceba que essa parte aqui ficou um pouquinho menor. Se eu fizer 10 retângulos, olha quanto que ficou excedendo. Se eu fizer 1000 retângulos, é muito pequenininho, né, isso daqui. Então fica bem próximo da área que a gente quer calcular. Então, o que que é, na verdade, o cálculo da integral? Seriam vários retangulinhos em uma figura. Olha aqui, só para a gente comparar. Dois retângulos, quatro aqui, né? Aqui 10, aqui tem 1000, tá? Então, quanto mais retângulos a gente tiver, mais próximo vai ficar da área que a gente quer calcular. Então, vamos definir essa integral. Aqui tá como se fosse ampliado, tá? Aqui, pensa naquele monte de retângulo, eu ampliei, peguei um deles lá. Todos eles têm a mesma base que é o dx, certo? Então, não importa quantos tem, ó, pode ver. Esse daqui, opa, esse tamanho é igual ao tamanho desse aqui. Aqui, o tamanho desse é igual ao tamanho desse, que é igual ao tamanho desse. Então, todos eles têm a mesma base, beleza? O que que vai variar é a função. Aqui é uma função, tá? Ó. Essa curva aqui ela foi gerada por uma função. Então, dependendo de onde tiver o ponto, é a função, tá? Então, é isso aqui que muda, beleza? Então,
voltando, né, peguei a figura aqui em cima, temos que a área de cada retângulo ela é calculada como? Estou falando de cada retângulo. Esse dA é o diferencial de A, tá? Porque é uma pequena área de um dos retângulos. Então, é um pedaço, é um diferencial do A porque é uma pequena área de um dos retângulos. É igual a base, que é dx, olha aqui, ó, base, vezes a altura, que é o f de x. Beleza? Então, o jeito mais usual é inverter isso aqui, tá? O diferencial de A é f de x vezes dx. Daí eu coloquei, ó, o que que é esse dA? É o diferencial de A, ele é um pedaço da área. Porque ele é um pedaço de um dos retângulos, né? É a área de um dos retângulos. Beleza? Então vamos lá, ó. Esse dA, que é igual a f de x vezes dx, se nós somarmos todos esses dA, todos esses retangulinhos, nós vamos chegar na área que a gente quer. Então, ó, qual que vai ser a área? A integral é esse símbolo aqui, né? Vocês lembram, né? Vou tentar fazer no mouse aqui, ó, mais ou menos assim. Então é como se fosse uma soma. É a soma do quê? De todas essas áreas. Então é a soma do f de x dx. Então, isso aqui é a definição de integral. O que varia no cálculo da integral é essa função f de x. Beleza? Se fosse na variável y, nós teríamos que a integral de f de y é igual a dy. Então vamos lá, integral definida. O que significa a integral definida? Ela tem esses pontos de limitação. Tá, ó. Então, nesses dois exemplos temos as integrais. Se eu quero definir isso daqui, o que vai ser? É a integral do ponto 1, sempre que começa aqui embaixo e não termina aqui em cima. Então, ele vai do ponto 1 ao ponto 4, f de x dx. Esse daqui é a integral de 0, porque é onde começa, e vai até o ponto 3. Vê que a área vem até aqui só, né? Ó. Então, de 0 a 3, f de x dx. Na primeira delas, o 1 ele é chamado de limite inferior de integração e o 4 é o limite superior de integração. Beleza? Então, o 1 e o 4 eles são limites de integração. Quando falar então limite de integração, significa que são esses números aqui. Já vou mostrar como nós vamos aplicar isso, tá? Então vamos lá. Qual que é a relação da integral com a derivada? Pensa assim, nós temos uma função, esses f é assim mesmo, tá? Esse f é o maiúsculo. Esse f de x é uma função, ela é chamada de função primitiva. Quando a gente faz a derivada dessa função, lembra, vamos olhar aqui para o esqueminha. Quando eu derivo essa função aqui, que eu estou fazendo então a derivada da função f em relação a x, eu tenho esse f minúsculo de x. Então, esse f minúsculo de x, ele é a derivada da minha primitiva. Se eu calculo a integral dessa derivada, eu volto na minha função primitiva. Então, essa aqui, ela é a integral da função derivada, beleza? A primitiva é chamada de antiderivada, né? Porque é como se tivesse voltado. É um ciclo, né? Eu derivei e caí nessa função. Integrei e voltei naquela função. Então, o f de x, repara aqui, ó, a função primitiva, ela é o quê? É a integral do f de x dx. Beleza? Por quê? Porque nós fizemos a antiderivada. Nós calculamos a integral dessa função para voltar nessa. Beleza? Vamos lá. Quais são... Vou falar de algumas propriedades por enquanto. Nós sabemos isso, né? Já está definido isso. Suponha que esse f de x ele é igual a 1. O que nós vamos ter então? Que o f de x aqui, nossa função primitiva, é igual à integral. Esse f de x vale 1, troquei por 1. 1 vezes dx é a mesma coisa que dx. Beleza? Então daqui veio para isso aqui. E qual que é o resultado disso? Ó, a integral de dx vai ser x mais a constante. Por que tem essa constante aqui? Não sei se vocês vão se lembrar do que eu falei em sala de aula. Mas vamos lá, ó. Por que tem essa constante? Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que a nossa função primitiva é essa daqui, x mais 5. Se a gente deriva essa função, vamos supor, calculamos a derivada. Lembra como faz a derivada? Qual que é a derivada só de x? Derivada de x, a gente marcava assim, né? Derivada de x é 1. E a derivada de uma constante qualquer, no caso 5, derivada de 5 é 0. Então, a derivada dessa função, ó, o f maiúsculo porque é primitiva. Derivei, ficou f minúsculo. A derivada da minha função é 1, que era o derivado de x, mais 0, que é a derivada de 5. Então, f de x é igual a 1. Beleza? Então, ó, derivando essa função, nós temos que resulta nisso daqui.
Se eu quisesse integrar isso daqui, ó, então sabemos que f de x é igual a isso daqui, né, como nós já vimos. Como f de x é igual a 1, nós temos que esse f de x, olha aqui, que estava aqui, eu estou trocando por 1, que é esse carinha aqui, beleza? Então, 1 vezes isso volta nisso daqui, que é o que nós vimos agora aqui atrás, né? Ó. Nisso daqui. Beleza? Então, tá aqui, ó. A integral de dx, que é esse cara aqui. Qual que é o resultado disso? X mais a constante. Por que que é constante? É o valor desse cara aqui, né? Ó. X mais essa constante. Esse valor a gente não sabe se ele é 5, se ele é 6, se ele é 7, se ele é 20. Por isso que a gente chama de constante. Então, sempre na integral indefinida vai aparecer essa constante, porque a gente não sabe qual o valor que tinha. A gente sabe que a integral do 1 vai ser x, e a constante aparece porque se ela existisse, ia dar zero. Beleza? Então, a função primitiva, x mais a constante. E só para lembrar, a constante ela só aparece em integral indefinida. Já vou mostrar por quê. Outra propriedade. Se nós temos a integral de uma constante que multiplica a função vezes o dx, essa constante a gente consegue jogá-la para trás. Só para facilitar nas contas, tá? Então a constante veio para trás. É a mesma coisa que a constante vezes a integral de f de x dx. Olha o exemplo. A integral de 2 dx é igual a 2. Por quê? Opa, desculpa. A integral de 2 dx é igual a 2 vezes... Ó, joguei para trás, tá? Ele veio para cá. Tá vendo? O 2 que estava aqui pulou para trás. Ficou 2 vezes a integral dx. E como a gente já sabe que a integral de dx é x mais a constante, então nós temos que é 2 vezes isso daqui. É só eu trocar esse cara por x mais constante. Então ficou 2 vezes x mais a constante. Fazendo a distributiva aqui, nós temos que 2x mais c. Só que vocês concordam comigo que se c é uma constante, não importa o valor dele. Vamos supor que fosse 5. 2 vezes 5, 10, que é uma constante. Se fosse 8, 2 vezes 8, 16, que é uma constante. Então, essa constante, como ela é uma constante, ela vai continuar sendo constante. Quando a gente multiplicar por qualquer outro valor numérico, vai continuar sendo constante. Então, a gente chama ela só de c. Tá, ó. Então, como esse 2c é uma constante, nós podemos chamar apenas de c. Então, dessa forma, a nossa primitiva, depois que eu calculei a integral, é 2x mais c. Tá? Aqui, se colocasse 2x mais 2c, não vai estar errado, mas é desnecessário. E por que usar a integral? Ó, vamos usar a integral definida para entender melhor aquela parte que eu falei. Aqui eu precisei até mexer com o mouse, porque eu não consegui achar essa barra para pôr valor aqui no PowerPoint. Então, vamos lá. Nós sabemos que a função primitiva ela é a integral de f de x dx. Nós temos que a integral definida ela é calculada dessa forma aqui, galera. Ó. Agora vocês vão ter que pegar aí. Isso aqui é o limitante inferior e o limitante superior. F de x dx. O que eu vou fazer? Eu calculo isso e aplico nos pontos o de cima menos o de baixo. Vamos ver na prática isso. Olha, a integral vai de 1 a 3 de 2 vezes o dx. Esse 2 eu posso jogar para trás, né? Como a gente acabou de ver. Vai facilitar na conta. Ficou 2 vezes a integral com os limitantes 1 e 3 dx. E isso é igual... A gente já sabe calcular o valor disso daqui, né? Qual que é o valor da integral de dx? X mais a constante. Beleza? Então ficou 2 vezes x mais a constante. E aí nós vamos colocar essa barra que vai de 1 a 3. O que significa isso? O nosso x, nós vamos trocar ele por 3 primeiro, porque ó, quem vem primeiro? Quem está em cima, menos quem está embaixo. Então ficou 2 vezes x, esse x nosso vai ser 3, ó, 2 vezes 3. Aqui eu distribuí, tá, galera? Ó, eu até puxei aqui em cima, tá? Ficou 2x mais c. Não coloquei 2c porque é uma constante, né? Como acabamos de falar no slide anterior. Então ficou 2 vezes o 3 mais c, menos 2 vezes o 1, que está aqui embaixo, mais c. E resolvendo essa conta vai dar 6 mais c, menos 2 mais c. Isso aqui, esse mais c com esse... Quando eu fizer esse menos, ele distribui, né? Vai ficar menos 2 e menos c. Ficou 6 menos 2, 4.
e c menos c, cortou. Então, a constante ela vai se anular quando a integral é indefinida. Lembra que eu falei aqui atrás? Ó? A constante aparece em todas as integrais indefinidas. Nesse caso, a constante, quando a integral é definida, ela some. Então, resolvendo esse exercício de novo, de uma forma mais prática, mais rápida, né? Como a gente já sabe que não vai ter constante, como vai ficar? A integral de 1 até 3 de 2 dx é igual, joguei o 2 para trás, né? A integral de 1 a 3 dx é igual a 2x, certo, galera? Ó, então, esse dx, lembra que a integral disso daqui, a integral desse cara aqui, não dá x mais constante? Só que como a integral é definida, eu não coloquei a constante, só coloquei o x. Então, a resposta disso foi 2x, variando de 3 a 1. Aí eu só troquei, ó, por 3 menos e por 1. Então, 2 vezes 3, 6 e 2 vezes 1, 2. Por isso que deu 4. Olha o exemplo 2. Calculei aqui mesma coisa, joguei 4 para fora. Então, 4 veio aqui multiplicando, né? Ó. A integral de x vai ser x. Então, ficou 4x, variando de 2 a 4. Então, ficou 4 vezes o 4, primeiro o de cima, menos o de baixo, 4 vezes 2. Isso deu 8. Agora, vocês podem perguntar, mas o que significa esse 8? Esse 8, ele é como se fosse essa área aqui. Aqui no exemplo, coloquei uma figura que ele é... Eu peguei, né, essa figura aqui, que ela é um retângulo, né? Tá mais fácil de entender. Só fazendo, ó, do 2 ao 4 a base é 2. E aqui tá dando 4, que é esse ponto. Então, 2 vezes 4, 8, que é essa área. Então, ó, essa integral que nós calculamos vale... Oxe, peraí. A integral de 2 a 4... Eu fui pegar aqui, joguei o 4 para trás, então conclui-se que f de x é igual a 4. Ah, tá. A nossa função aqui, tá, galera? Essa função, que é a nossa reta, como ela é constante, né? Ela vai ser 4 para sempre. Por isso que o nosso f de x é 4. Aqui eu quis dizer que é isso aqui, ó. A integral tem essa cara aqui. Como a nossa integral no exercício é essa, significa o quê? O que tá diferente de uma coisa para outra? O f de x é o 4, né? f de x é 4, por isso que ela é essa função aqui. E aí o limite de integração ele vai de 2 a 4 e a função é 4. Aí quando a gente calcula essa área, encontra o valor 8. Tá? Então é isso. Acaba aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham lembrado, né, mais ou menos, como que funciona as integrais. E eu vou mandar depois esse exercício, tá? Então toda aula que eu passar, depois eu vou dar a lista de exercício. E o que garante a presença de vocês é resolver essas listas de exercício e me entregar. Aí a gente precisa ver se vocês me entregam por e-mail ou se tem alguma forma de me enviar lá pelo Classroom mesmo. Beleza? Então é isso, galera. Qualquer coisa vocês têm um e-mail para perguntar. E eu vou mandando aula toda semana. Às vezes vou mandar 2. Tentar mandar para a gente conseguir concluir o curso, né? Para ver tudo. Então vou ter que dar uma apertada e mandar um pouco mais, tá? E eu não vou colocar prazo para vocês me entregarem, mas tenta não deixar acumular muita coisa, que se depois for deixar para fazer tudo no final, acaba não dando conta. Beleza? Até mais então, galera.